Quando alguém me pergunta sobre uma viagem de pesca, normalmente a conversa gira em torno dos peixes. Quantos foram? Quais espécies? Qual foi o maior? E eu entendo. Durante muitos anos eu também pensava assim. Mas, olhando para trás, algumas das minhas melhores lembranças dessas viagens aconteceram antes mesmo do primeiro arremesso. Porque a pescaria não começou quando eu entrei no rio. Ela começou muito antes. Na preparação, nas pessoas, nos lugares e em todas as pequenas experiências que fizeram parte de cada jornada. Mas é justamente aí que essas viagens começam. Bom, essa aqui é a parte inicial da viagem. Eu gosto de chegar cedo e despachar logo a bagagem. Se tiver qualquer tipo de problema, eu tenho tempo para resolver. Os aeroportos normalmente são um pouco mais agitados quanto mais perto do voo. Então eu procuro fazer as coisas com calma. Então são todos imprevistos que podem acontecer e eu não gosto de deixar para a última hora. Então eu gosto de chegar com 3, 4 horas de antecedência. Aí eu acabo vindo para uma sala VIP e aí eu fico sossegado. Durante muito tempo, eu achei que a viagem começava quando eu chegava ao destino. Hoje eu penso diferente. Ela começa muito antes disso. No dia seguinte, eu ainda estava longe do rio, e isso era exatamente o que eu queria. Quando a gente viaja apenas para chegar, acaba deixando muita coisa pelo caminho. Vamos tomar café da manhã. Las Violetas. Meus filhos haviam me recomendado um lugar chamado Las Violetas, um café tradicional de Buenos Aires. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a arquitetura. O garçom que me atendeu já trabalha aqui há 28 anos e não gosta de férias. Agora eu vou tomar o meu café da manhã, porque está muito gostoso. E isso me fez pensar em quantas histórias passam desapercebidas quando a gente está sempre com pressa. A pescaria ainda não tinha começado, mas eu já estava aprendendo muita coisa. Bom, aqui começa a aventura de verdade. Acabamos de pousar. Tá chovendo. E é isso, pescaria tem dessas também. Não é só tempo bom. Mas vamos lá, tá a temperatura bem agradável, vamos começar. Depois de Buenos Aires, ainda havia mais um trecho pela frente. Um trecho que para muita gente seria apenas deslocamento. Mas eu gosto desses momentos, porque é quando a viagem começa a mudar de ritmo. Aos poucos, a paisagem ia se transformando. E a cada quilômetro, a Patagônia parecia mais próxima. A pressa já tinha ficado para trás. Agora era hora de observar. E quanto mais eu observava, mais percebia que o caminho também fazia parte da experiência. Algumas viagens são lembradas pelo destino, outras por tudo aquilo que acontece antes dele. E aquela sensação começava a crescer. A sensação de que falo de algo especial que estava por vir. Finalmente, estávamos chegando. Fomos recebidos com a hospitalidade típica da Patagônia. Mas olhando para trás, o mais interessante é perceber que a pescaria ainda nem tinha começado. E a viagem já tinha valido a pena. Hoje é dia de montagem. Todas as noites terminavam de forma parecida. Mas nenhum dia começava igual ao outro. E talvez essa fosse uma das coisas mais interessantes daquela viagem. Todas as manhãs saíamos sem saber exatamente o que encontraríamos pela frente. E bastava pegar a estrada para perceber que a Patagônia mudava todo dia. Em alguns lugares,
ela parecia um deserto. Ampla, aberta, quase infinita. Em outros, tudo mudava. Mais verde, mais úmida, mais viva. E não mudava apenas as paisagens. Mudava também a forma de viver cada dia. Alguns começavam em grandes lagos, outros nos levavam para rios de correnteza rápida, ou para pequenos riachos escondidos entre as montanhas. Em certos momentos, a melhor maneira de conhecer aquele lugar era simplesmente seguir o curso da água. Parte dessa experiência vinha justamente da confiança nos guias. Pessoas que conhecem aqueles lugares muito melhor do que nós e que todos os dias nos mostravam uma Patagônia diferente. Aos poucos, eu fui entendendo uma coisa. Não existia uma única Patagônia. Existiam muitas. E cada uma delas oferecia uma experiência diferente. Talvez por isso seja tão difícil explicar uma viagem como essa. Porque ela nunca acontece em um único lugar. A Patagônia não era um destino. Era uma coleção de experiências. E quando a viagem começou a chegar ao fim, eu percebi que era justamente isso que levaria comigo para casa. Olha aqui o que Daniel aprontou para nós. Um belo carneiro, um belo assado, com morcillas e tudo mais. Aqui. Lá pelas 9 horas da noite, isso aqui vai estar pronto, são 6 horas. Vamos ter um belo assado. Historia que pasó en el principio de 1900, aquí en esta zona, un poco conocida en la historia, porque trata de unos pistoleros americanos escapados eran muy malhechores, delincuentes. E quando a viagem começou a chegar ao fim, eu percebi que era justamente isso que levaria para casa. Se você gostou deste vídeo e da série de vídeos que eu fiz sobre a Patagônia, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos. Isto ajuda demais o canal a crescer. E se você tem comentários, por favor, eu gosto muito de receber e respondo a todos eles. Vocês me ajudam a direcionar os próximos vídeos. Um grande abraço e te vejo no próximo. Tchau, tchau.